O sol começava a se esconder atrás dos altos muros da penitenciária, e o silêncio que envolvia o lugar parecia pesado, como se o tempo estivesse preso entre aquelas grades. O som dos portões de ferro, que ecoava no ar, cortava o silêncio, enquanto os guardas, com seus olhares atentos, permaneciam em silêncio, respeitando a chegada de um visitante inesperado. Um visitante cujos passos firmes e discretos chamavam a atenção, mesmo sem querer. Neymar. Aquele nome que ressoava no mundo todo, conhecido por sua habilidade única no futebol, por ser uma estrela global, por ser o símbolo de uma geração de jovens que sonhavam com seu talento. Mas ali, naquele ambiente fechado e sem brilho, a presença dele era algo mais. Era um gesto de humanidade em meio ao caos. Dentro da prisão, onde os detentos cochichavam e as notícias se espalhavam como fogo em palha seca, a notícia já circulava pelos corredores. Ele veio ver o Bruno. Bruno Fernandes, o ex-goleiro do Flamengo, agora estava preso, cumprindo uma sentença que parecia mais um peso do que um fim. Ele, que um dia brilhou nos campos de futebol e foi considerado uma promessa da seleção brasileira, agora não passava de mais um número na ficha do sistema prisional. Seu nome, antes aclamado, agora carregava o peso de um crime brutal, e sua vida seguia em um rumo completamente diferente. Mas por que Neymar, no auge de sua carreira, faria algo tão arriscado, tão polêmico? Porque ele arriscaria tudo para visitar Bruno, alguém cujo passado agora era marcado por uma tragédia. Não era apenas amizade. Não era só uma dívida de gratidão. Era algo mais profundo, algo que transcendia o futebol, algo que poucos conseguiam entender. Ali, na sala fria e sem vida da penitenciária, com olhares desconfiados e silêncios densos, Bruno olhou nos olhos de Neymar e fez um pedido. Um pedido que parecia pequeno, mas que parou o tempo. Um pedido que poderia mudar tudo ou acabar com tudo. O passado, o presente e o futuro estavam naquela simples solicitação. O ar ficou denso, como se o próprio tempo estivesse prestes a desabar. Mas, naquele momento, todos sabiam que a história não seria a mesma depois daquela conversa. Do lado de fora, o mundo seguia seu ritmo frenético. Buzinas, celulares tocando, manchetes de esportes nas capas dos jornais. Mas dentro daquele complexo de segurança máxima em Minas Gerais, tudo parecia congelado. O tempo era algo raro. Os dias se arrastavam, e o peso do passado parecia mais forte do que as grades que cercavam os detentos. Bruno, o homem que um dia foi um goleiro respeitado, agora vestia o uniforme bege dos prisioneiros. Seu olhar estava cansado, mais do que se esperaria de um homem de apenas 40 anos. Seus músculos ainda lembravam o atleta que foi, mas a chama em seus olhos parecia ter se apagado. A fama que um dia o elevou agora o mantinha no centro de um turbilhão de julgamentos, curiosidade e medo. Do outro lado, Neymar, a estrela do futebol mundial, entrava naquele mundo distante de sua realidade. Ídolo global, capa de revista, um símbolo de talento e controvérsia. Sua presença era impossível de ignorar, mas sua humildade em não chamar atenção mostrava o quão longe ele estava disposto a ir. Ele sabia que aquela visita, embora arriscada, significava mais do que simplesmente uma amizade antiga. Era uma chance de mostrar que, apesar das quedas da vida, sempre há espaço para a redenção, para o perdão e para o reencontro. Os poucos que sabiam da ligação, entre eles entendiam o valor daquele momento. Bruno, que um dia foi um dos primeiros a incentivar Neymar quando ele ainda era um garoto franzino, em Santos, sabia que aquele menino, que ele chamava de moleque, iria dar trabalho para os goleiros do mundo inteiro. Foi Bruno quem, em risos, previu o sucesso de Neymar. Mas agora, o que restava de uma amizade separada pelo tempo, pela fama e pelo peso de um crime tão brutal? Naquele momento, os dois estavam ali, entre a história que os uniu e o futuro que se desenhava de maneiras tão diferentes. A prisão de Bruno era mais do que uma condenação. Era um lembrete de que, na vida, não importa o quanto você tenha alcançado, o que realmente define sua jornada é o que você faz depois da queda. E, para Neymar, a verdadeira questão era: como um gesto simples, uma visita que muitos considerariam impensável, poderia ter o poder de mudar tudo. Essa história, mais do que um encontro entre dois homens, é um chamado para todos nós. Quando a vida nos derruba, o que fazemos depois da queda é o que realmente importa. Não importa o que o mundo diga, nem as circunstâncias que nos cercam.
O poder de mudar está em nossas mãos, e a coragem de enfrentar o passado pode nos levar a um futuro inesperado. A verdadeira transformação começa quando decidimos agir, quando somos capazes de olhar nos olhos de quem precisamos perdoar. Muitas vezes, de perdoar a nós mesmos. Você está pronto para dar o próximo passo, para mudar sua própria história. Compartilhe nos comentários suas experiências de superação e não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras. Porque a sua jornada, assim como a de Neymar e Bruno, está apenas começando. Dois mundos estavam prestes a colidir. O brilho imenso do sucesso de um lado e do outro, a queda mais cruel que a vida poderia impor. Entre esses dois destinos, algo estava prestes a ser pedido, algo que nem mesmo Neymar poderia prever. Quando ele entrou na sala de visitas, seus passos estavam mais lentos que o habitual. Mesmo acostumado a multidões, estádios lotados e câmeras focadas em cada movimento, aquele lugar trazia uma pressão diferente, um peso que nem mesmo a final de uma Champions League jamais poderia oferecer. O som da porta se fechando atrás dele ressoou como um estrondo metálico, marcando o início de uma conversa que mudaria tudo. Sentado à sua frente, Bruno o olhou, levantando o olhar devagar, como se estivesse tentando absorver a cena diante dele. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios, mas era um sorriso que escondia mais do que revelava. Nunca imaginei te ver aqui, disse Bruno, com a voz rouca, quase inaudível. Nem eu imaginei que viria, respondeu Neymar, tirando os óculos escuros e encarando o amigo. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala, pesado, denso, como se o tempo tivesse parado. Não havia seguranças ali. Apenas o vidro espesso que separava o presente do passado. Duas vidas que seguiam rumos tão diferentes quanto possíveis. Bruno, depois de alguns segundos de silêncio, olhou para Neymar, com os olhos firmes e as mãos cruzadas sobre a mesa. Mas os dedos tremiam levemente, denunciando o nervosismo que ele tentava controlar. Por que veio? Perguntou Bruno, direto, sem rodeios. Por que você pediu? E por que eu precisava entender? Respondeu Neymar, suas palavras carregadas de dúvida e confusão. Bruno respirou fundo, suas palavras saindo lentamente, como se pesar cada uma fosse um esforço. Eu sei o que fiz, Neymar. Não estou aqui para justificar nada. Só que eu ainda sou um homem, um pai. E sei que ninguém mais me escuta lá fora. Mas você ainda tem uma voz. Neymar franziu a testa, confuso. Como assim? Bruno hesitou, o olhar desviando por um momento, antes de continuar. Agora mais devagar. Eu quero jogar de novo. Nem que seja em um projeto social, nem que seja num campo de terra batida. Eu só preciso sentir que ainda sou útil, que não acabou para mim. O silêncio tomou conta de Neymar, que o encarava, sem saber o que dizer. O craque, que estava acostumado a contratos milionários, decisões baseadas em patrocinadores e a imagem pública cuidadosamente construída, agora ouvia um homem pedir algo que, em circunstâncias normais, nenhuma assessoria jamais aprovaria. Era mais do que um simples favor. Era uma bomba prestes a explodir. Você tem ideia do que isso causaria lá fora? Questionou Neymar, sua voz tensa. A imprensa, os patrocinadores, minha família. Eu sei, respondeu Bruno, com uma firmeza surpreendente. Mas não estou pedindo para você me defender. Só para lembrar que todo mundo merece uma segunda chance. E se você falar isso, talvez alguém escute. As palavras de Bruno flutuaram no ar, como fumaça pesada, pairando entre eles. Neymar abaixou os olhos, seus dedos tamborilando na mesa enquanto sua mente tentava processar o que acabará de ouvir. Pela primeira vez, o jogador, que sempre teve respostas prontas para tudo, ficou sem saber o que dizer. A respiração dele ficou mais pesada, e ele se recostou na cadeira, olhando para o teto da sala. Parecia procurar uma resposta nas lâmpadas frias que tremeluziam acima dele. A frase de Bruno ecoava em sua cabeça, batendo como um tambor. Todo mundo merece uma segunda chance. Por alguns segundos, o tempo pareceu se arrastar. O peso das palavras pairava no ar. E Neymar sabia que estava diante de uma escolha que não poderia ser ignorada. Afinal, o que acontece quando uma vida, marcada por erros irreparáveis, ainda tem a chance de ser reescrita? O que acontece quando alguém, que já foi tão grande, ainda acredita que pode voltar? A vida é feita de quedas, de erros e acertos. Mas talvez, no fundo,
Todos mereçam a chance de se reerguer, de se reinventar. A pergunta que fica é: estamos dispostos a oferecer essa chance, não apenas para os outros, mas também para nós mesmos? Ele quis levantar e sair. Quis fechar os olhos para aquilo, fingir que nunca aconteceu, seguir em frente como se nada tivesse mudado. Mas não conseguia. Algo no olhar de Bruno o mantinha preso ali. Não era arrependimento forçado, nem encenação de reabilitação. Era um pedido humano, cru, real, que o desmontava por dentro. Algo que ele não podia ignorar. Você acha que o mundo lá fora vai entender? Neymar murmurou, mais para si do que para o outro. Bruno não respondeu de imediato. Sabia que não era uma conversa simples. Sabia que Neymar tinha tudo a perder ao se envolver. O mundo não precisa entender, disse ele, com uma calma que parecia arrancada das profundezas de sua dor. Mas você sempre foi diferente. Sempre enxergou as pessoas além do que elas mostravam. Neymar riu, mas não havia humor no som. E onde isso me trouxe? Cada vez que tentei ajudar alguém, fui julgado, cancelado, escrachado. Eu não sou político, eu sou só um jogador de futebol. Bruno se inclinou para a frente. Pela primeira vez, sua voz saiu mais firme. Justamente um jogador que inspira milhões. Se você falar que viu mudança em mim, talvez alguém escute. Não por mim, mas porque foi você quem falou. No lado de fora, a tensão se materializou. Um guarda se virou ao ouvir o tom da conversa subir. Dentro da sala, Neymar fechava os punhos, seus olhos brilhando com uma luta interna. Você me coloca numa posição impossível, cara. Se eu te apoiar, vão dizer que estou defendendo um criminoso. Se eu ficar calado, vou dormir com essa visita entalada. Eu vim aqui para te entender, Bruno, não para virar mártir. O silêncio entre eles se tornou pesado, como se as palavras se estivessem transformando em pedras, amontoadas em seus peitos. Neymar olhava fixamente para a mesa, Bruno com o corpo inclinado, preso entre a esperança e a resignação. Era como se ele soubesse que aquele momento definia tudo. Não apenas a resposta de Neymar, mas o que viria depois. Então, Neymar quebrou o silêncio. Sabe o que mais me pega nisso tudo? Bruno levantou os olhos. É que parte de mim acredita em você, disse Neymar, a voz falhando por um segundo. Ele engoliu em seco. Parte de mim ainda lembra daquele cara que brincava comigo nos treinos, que dizia que um dia eu ia fazer gol na final de Copa do Mundo, que me puxava pelo braço quando eu queria desistir de um treino. Mas a outra parte, Neymar fez uma pausa, lutando com algo dentro de si. A outra parte vê você no noticiário, vê as fotos, lembra da Elisa, do bebê, de tudo o que aconteceu. E essa parte quer virar as costas e fingir que nunca te conheceu. Bruno fechou os olhos. Não havia defesa contra aquilo. Talvez não devesse haver. Eu não quero que você esqueça o que eu fiz, disse ele, com a voz embargada. Eu carrego isso todo dia. Mas o que eu peço é para tentar ser alguém diferente. Só isso. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu com um estalo. Um segurança deu um passo para dentro, mas hesitou ao ver o clima da conversa. Neymar não se virou. Em vez disso, ele tirou uma foto pequena e dobrada do bolso. Era uma imagem antiga, de Bruno ainda nos tempos de Santos, com sorrisos inocentes e despreocupados. Você sabe por que eu guardei isso até hoje? Neymar perguntou, sua voz suave. Bruno não respondeu, apenas observava. Porque naquela época, eu ainda acreditava que as pessoas boas venciam no fim. Neymar se levantou, guardou a foto de volta no bolso e encarou o amigo por um último instante. Eu não vou sair daqui e postar nada. Não vou dar entrevista, mas eu vou pensar. E enquanto ele saía da sala, os muros da prisão pareceram apertar um pouco mais, e o futuro de Bruno, que pendia entre a redenção e o esquecimento, ficava nas mãos de um homem que tinha tudo a perder. E talvez a última chance de fazer algo mais. A conversa de dois mundos, agora divididos por mais do que apenas as grades, havia mudado para sempre o destino dos dois. Neymar saiu da sala com um peso no coração, e o corredor da prisão parecia mais silencioso do que nunca. O que havia acontecido entre aquelas paredes não se dissolveria facilmente. Ele sabia que não estava apenas deixando para trás um encontro. Estava deixando para trás uma decisão que, em algum lugar, moldaria sua própria jornada. Mas no fundo, sabia que a batalha que se travaria agora dentro dele era apenas o começo.
A vida de Neymar seguiu, como sempre seguiu para os grandes nomes do futebol. Rápida, intensa, cheia de compromissos, flashes e cobranças. Mas algo dentro dele não era mais o mesmo. No primeiro treino após a visita, algo parecia errado. Passes simples eram errados, os gols eram celebrados com a mínima energia. Nos coletivos, ele evitava as brincadeiras no vestiário, preferia ficar no banco de massagem, olhando para o teto em silêncio. O fisioterapeuta notou, o técnico percebeu, mas ninguém ousou perguntar. À noite, sozinho em casa, o som da TV ligada não conseguia abafar os pensamentos. As palavras de Bruno voltavam como um eco em sua mente. Todo mundo merece uma segunda chance. Mas era impossível não lembrar de Elisa, da tragédia, do filho deixado para trás. Será que ajudar um cara como Bruno apaga ou fere a memória de quem se foi? Era um dilema que nenhum US$ 1.000.000, nenhum advogado, nenhuma equipe de imagem poderia resolver por ele. Porque não se tratava de sua carreira, tratava-se de sua consciência. Foi quando Neymar começou a visitar mais projetos sociais ligados ao futebol, que ele começou a entender. Conversava com jovens em abrigos, em casas de reabilitação, em comunidades onde a vida valia pouco e as oportunidades eram quase inexistentes. Ele ouvia histórias de garotos que haviam cometido erro cedo, que roubaram por fome, se envolveram com o crime por desespero, mas que, aos poucos, estavam tentando mudar. E o que mais faltava a todos eles era alguém que acreditasse neles. E então, ele entendeu. Segunda chance não é esquecer o que foi feito, é permitir que, apesar disso, algo novo possa nascer. Era isso. O poder da mudança estava em dar uma oportunidade para algo novo surgir, em meio a todas as falhas do passado. Era isso que ele queria para si mesmo, e talvez, de alguma forma, pudesse oferecer para Bruno. Enquanto isso, no presídio, Bruno voltava à sua rotina, mas sua postura havia mudado. Ele pediu para ser transferido para a ala onde funcionava o pequeno projeto de esporte entre os internos. Não era nada glamouroso. 2 coletes rasgados, uma bola murcha e uma trava improvisada com pedaços de madeira. Mesmo assim, ele se entregou. Treinava os outros detentos com disciplina e respeito, criou pequenos campeonatos internos e organizou rodas de conversa sobre futebol, família, arrependimento e futuro. Os outros presos, antes desconfiados, começaram a se aproximar, não por quem ele havia sido, o goleiro do Flamengo, o jogador da seleção, mas por quem ele tentava ser agora. Alguém que, dentro de um ambiente que destrói, estava tentando construir. Foi em um desses dias, no meio das conversas e treinamentos improvisados, que chegou uma entrega inesperada. 4 bolas novas, chuteiras de diferentes tamanhos, redes decentes e uniformes simples com numeração. A direção da prisão ficou confusa. Não havia remetente claro, apenas uma pequena carta digitada, sem assinatura. Todo time merece uma chance de começar de novo, até mesmo quando o campo não é de grama. Bruno leu a carta, sem precisar de mais explicações, guardou o papel no bolso. Não comentou com ninguém, mas no fundo ele sabia. Neymar havia entendido. Sem se expor, sem manchetes, sem entrevistas, mas com atitude. A partir daquele dia, os jogos no presídio ficaram mais animados. Não porque o futebol mudou, mas porque, dentro daquele campo improvisado, uma chance de recomeço estava sendo dada. Para todos, sem exceção. E a verdadeira mudança, no fim, não é sobre o que fazemos com o que temos, mas com o que decidimos dar aos outros, com a chance de transformar o impossível em realidade. Alguns dos presos começaram a pedir para trocar de ala, só para poder participar dos jogos. Guardas, antes distantes e indiferentes, começaram a assistir às partidas da grade. Aos poucos, a bola se tornou a ponte entre os que antes estavam separados pela hostilidade. O campo improvisado, com coletes rasgados e uma bola murcha, foi o palco para algo mais que apenas um jogo. Ali, Bruno encontrou um propósito. Não para apagar seu passado, mas para impedir que outras vidas, como a sua, fossem perdidas. Em um treino de fim de tarde, Bruno parou ao ver um detento jovem fazer uma defesa no chão. Rápida, instintiva, cheia de habilidade. O garoto se levantou, sorrindo, e brincou. Se você continuar assim, vai me fazer perder o posto, hein? Bruno riu e respondeu.
Quem sabe um dia, você vira o goleiro de verdade. Mas, por um momento, seu sorriso sumiu. Olhou o rapaz nos olhos, e com calma, disse: não espere sair daqui para começar a ser de verdade. Começa agora. Do lado de fora, Neymar acompanhava tudo em silêncio. Recebia vídeos do projeto, relatos anônimos. Não queria reconhecimento, mas a cada sorriso visto em campo, sentia uma ferida sendo tratada dentro de si. Não curada, mas cuidada. Ele ainda não falava sobre Bruno publicamente. Sabia que o mundo lá fora não estava pronto para entender. Talvez nunca estivesse. Mas para Neymar, aquele jogo já havia começado, e o placar que realmente importava não era o da vitória ou derrota, mas algo muito mais profundo. Essa história não é sobre inocentar culpados. Não é sobre apagar erros ou romantizar decisões erradas. É sobre algo mais simples, ao mesmo tempo, mais profundo: a capacidade de recomeçar. O mundo é rápido para apontar o dedo, mas lento para estender a mão. Muitas vezes, o que separa a destruição da reconstrução é alguém que decide escutar. Não com os ouvidos, mas com o coração. Neymar não saiu da prisão como herói. Não fez postagens. Não buscou aplausos. Ele apenas ouviu. E naquele silêncio pesado, entendeu que algumas segundas chances não acontecem nos palcos, mas sim nos bastidores da vida real. Bruno, por sua vez, não teve um final feliz, mas teve algo que muitos ignoram: a oportunidade de tentar ser melhor do que foi. Mesmo atrás das grades, mesmo longe dos holofotes, ele entendeu que a redenção não se exige, ela se conquista todos os dias. Talvez, no fim das contas, essa seja a maior lição. A verdadeira transformação começa quando ninguém está olhando. Se essa história tocou você de alguma forma, seja pela dor, pela dúvida ou pela esperança, deixe seu comentário aqui embaixo. O que você faria no lugar do Neymar? Você acredita em segundas chances? Comenta aí, porque sua opinião vale muito. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora e se inscreve. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso. Vamos continuar espalhando histórias que mexem com a mente e com o coração.